Que maravilha, louvado seja Deus. Muito obrigado ao Quarteto Arautos do Rei, muito obrigado a você que está conosco agora ao vivo no Arena do Futuro. Nós vamos agora fazer uma oração e em seguida vamos entrar no tema da Palavra de Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, ao ouvir essa música, o nosso coração palpita mais forte, nosso coração bate mais forte, porque sabemos que Jesus em breve voltará. E essa é a razão pela qual estamos aqui. Queremos estar preparados para a volta do Senhor e por isso entregamos em Tuas mãos cada telespectador, cada família, cada igreja que está agora reunida em todo o Brasil, especialmente na região norte e noroeste, e que a mensagem de hoje venha encher o nosso coração de esperança, de alegria e de certeza da salvação. Em nome de Jesus, amém. Bem, para você que está conosco agora, eu quero dizer mais uma vez que pela primeira vez em todos esses anos de Arena do Futuro, nós estamos fazendo um programa ao vivo. Aliás, não vai ser um programa somente. Nós vamos fazer uma semana inteira ao vivo e com a participação especial todas as noites desse quarteto abençoado, o Quarteto da Voz da Profecia, Arautos do Rei. E você é muito bem-vindo. Eu queria que você fizesse contato com seus amigos, comunicasse no Facebook, no Twitter, que você divulgasse nas redes sociais esse Arena Especial toda noite, das 10 às 11, horário de Brasília. Tá bom? Outra coisa importante que eu preciso falar para você. Nós temos o Arena nas redes sociais. O nosso Twitter é @arenadofuturo. O nosso Facebook, você já sabe, facebook.com/Arena do Futuro. E também temos um blog, que é o nosso site dentro do site da Novo Tempo. Você entra novotempo.com/Arena do Futuro e aí está o nosso blog com vídeos, textos, mensagens, fotos, experiências, testemunhos maravilhosos de Deus para a sua vida. Agora eu gostaria que você que está acompanhando a gente em Manaus, você que está acompanhando a gente em Rondônia, você que está em Roraima, você que está na região norte e noroeste do Brasil, acompanhando em uma igreja, acompanhando a gente num pequeno grupo, numa classe bíblica ou até mesmo na sua casa, eu queria que você agora pegasse a sua Bíblia, tome a sua Bíblia, abra o seu coração
entendeu? Fica tranquilo, nós estamos no Arena, nosso ambiente já conhecido, porque a partir de agora, Deus vai fazer uma obra incrível no seu coração. Escutou o que eu estou te falando? Vou falar de novo. Deus vai fazer uma obra incrível no seu coração. Não é à toa que sábado à noite nós estamos aqui ao vivo, não é? Sabe por que estamos aqui ao vivo? Porque Deus tem um plano em sua vida. E durante a exposição da mensagem, provavelmente vai surgir uma outra pergunta. Algumas questões poderão surgir. E nós gostaríamos de abrir um espaço no nosso Facebook para você fazer perguntas. Faça perguntas do tema, tá bom? Porque se você fizer perguntas de outros assuntos, nós não vamos responder durante a semana. Agora, você pode perguntar sobre o santuário, sobre o tema de hoje. Faça a pergunta hoje à noite e amanhã nós vamos ler a sua pergunta aqui e vamos dedicar um bloco, um espaço do programa para responder a sua questão dentro da palavra de Deus, ok? Vai lá no Facebook, faça as suas perguntas e mande para nós. Só lembrando outra vez, hein? Estamos ao vivo, é de verdade, tá? Ok? Muito bom. Vamos agora abrir a Bíblia Sagrada, porque hoje eu vou falar sobre o santuário, o lugar da habitação de Deus. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9, dizem assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Uma pergunta interessante. Por que será que Deus pediu a Moisés que construísse um santuário? Qual era o propósito de Deus ao pedir ao seu servo para fazer um santuário? Bom, o que era um santuário? O que significava isso que está escrito aqui na Bíblia? O santuário era uma tenda portátil que era montada e desmontada no deserto quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, e começou uma caminhada em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Então Deus pediu a eles que construíssem um santuário. Mas havia uma razão muito forte para que isso pudesse acontecer, para que esse pedido fosse feito por Deus. A razão principal era o seguinte: Deus queria ensinar o seu povo a respeito do plano da salvação. Deus queria que o seu povo soubesse como seria o plano de Deus para salvar a humanidade. E para ensinar a mensagem do plano da salvação, Deus pediu a Moisés que fizesse um santuário. O santuário era como uma escola, era como uma sala de aula, onde Deus queria dar as lições do reino dos céus aos seus filhos, especialmente aos israelitas. Então Deus pede a construção desse santuário mencionado aqui no livro de Êxodo. E para que Moisés pudesse construir um santuário, Moisés precisava de um modelo, de uma planta, de uma orientação, de alguma dica mais prática. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus mostrou um santuário em uma visão para Moisés. E o santuário que Deus mostrou, como a gente já leu no verso 9, era o santuário celestial. Você sabia que lá no céu tem um santuário? Sim, tem um santuário. E esse santuário foi mostrado a Moisés através de uma visão. E Deus disse a ele: olha, Moisés, faça o santuário aí na terra igual a esse modelo que eu estou lhe mostrando. Então o santuário terrestre, que era uma cópia ou uma réplica do santuário celestial, tinha 3 ambientes muito interessantes e distintos. O primeiro ambiente era o pátio. E no pátio do santuário tinham 2 objetos interessantes. Havia um altar de sacrifício e também havia uma bacia ou uma pia com água. Isso havia no pátio. Quando se entrava no primeiro compartimento, chamado lugar santo, ali no lugar santo haviam 3 objetos curiosos e bem diferentes. Havia de um lado um castiçal com 7 lâmpadas, e aquelas lâmpadas ficavam acesas dioturnamente. Do outro lado do lugar santo havia uma mesa, e sobre essa mesa 12 pães. Era uma pilha de 6 pães e outra pilha de 6 pães. Esses pães eram magros, porque eram conhecidos como pães da proposição. Isto é, eram pães feitos sem fermento. E como você sabe, o fermento é que faz a massa crescer.
E como não havia fermento, eram pães magros, 12 pães. Depois, ainda no lugar santo, havia um outro altar, que era o altar de incenso, onde o incenso era ali apresentado e ele subia como um cheiro suave para Deus. Ok? Depois, saindo do lugar santo, indo para o lugar santíssimo, havia um véu, uma cortina grande, enorme, grossa. E esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando se entrava no santíssimo, havia uma arca de madeira de acácia. Essa arca era revestida, coberta de ouro. E em cima dessa arca havia uma tampa, e essa tampa da arca era conhecida como propiciatório. É um nome diferente, né? Um nome bem incomum para nós, mas o nome era propiciatório, a tampa da arca. Em cima desse propiciatório haviam 2 anjos querubins feitos de ouro, e eles eram feitos curvados um perante o outro. Ok? Ali, em cima do propiciatório, entre esses 2 anjos, querubins feitos de ouro, era o local onde Deus se manifestava uma vez ao ano. A manifestação de Deus ali envolvia uma mensagem de perdão, de reconciliação, de graça e de salvação. Essa manifestação de Deus em cima do propiciatório ficou conhecida, e é conhecida até hoje, com a palavra Shekinah. A palavra Shekinah está relacionada à presença de Deus. Então Deus se manifestava ali em forma de fogo, uma vez ao ano, era o Shekinah, ok? Dentro daquela arca, segundo o livro de Hebreus, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 9, versos de 1 a 7, ali diz que dentro daquela arca haviam 3 objetos. Um objeto era a vara de Arão que floresceu. O segundo era o maná. E o terceiro eram as tábuas da lei, as tábuas da aliança, ou as tábuas dos 10 mandamentos. Estavam dentro desta arca. Assim você teve uma visão assim rápida, uma descrição do santuário. E essa descrição que eu acabei de fazer, ela aparece em Êxodo capítulo 25, aparece também no livro de Números e aparece também no livro de Hebreus, capítulo 9, versos de 1 a 7. Agora, notem bem que o texto que a gente leu para começar, Deus usa uma frase que a gente já leu, já mostrou para você, mas eu preciso ler outra vez o verso 8, que diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa é a frase que me chama a atenção. Essa é a frase que causa um impacto na minha vida e acho que vai causar na sua também. Por que Deus fala assim, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles? Por quê? Sabe por quê? Olha só, presta atenção. Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face, cara a cara, pessoalmente. Antes do pecado, a comunicação, o relacionamento de Deus com o homem era face a face, assim como uma pessoa pode falar com a outra. Mas depois que o pecado entrou no mundo, aconteceu algo interessante. Depois que o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe coisas horríveis na vida humana, e uma das coisas mais horríveis, eu diria a mais horrível de todas, foi quando o pecado separou o homem de Deus. E o homem não poderia mais ver a face de Deus, então o homem somente ouvia a voz de Deus, somente ouvia. Mas o tempo foi passando, o pecado foi se acentuando na vida humana e chegou um momento em que o homem não poderia mais nem sequer ouvir a voz de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2, ele diz claramente assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que vos não ouça, diz o profeta. Ou seja, o pecado foi tão maléfico, mas tão maléfico, que o homem se afastou tanto de Deus, que chegou ao ponto de não ouvir mais a voz de Deus. E hoje, o homem não ouve mais a voz de Deus, sabia disso? Hoje as pessoas têm uma série de questionamentos, uma série de dúvidas com respeito se é ou não é a voz de Deus. Por quê? Porque o pecado separou o homem de Deus. Foi isso que aconteceu. Então, diante desse quadro de separação, Deus pede a Moisés que faça um santuário para que Deus possa habitar no meio deles. A ideia de Deus era que através do santuário ele pudesse estar no meio do seu povo e através disso pudesse ensinar ao povo o plano da salvação. O plano funcionava mais ou menos assim. O plano era mais ou menos assim. Quando o homem cometia um pecado,
Esse homem que pecou deveria então passar pelo arrependimento. Se ele se arrependesse do pecado cometido, ele deveria pegar um animal, e o animal mais comum, mais usado, que aparece na Bíblia como um símbolo inclusive, era o cordeiro. O homem pegava um animalzinho, um cordeiro, e ele ia até o pátio do santuário, colocava esse cordeirinho ali, o homem colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados a Deus, e com a mão sobre o cordeiro, e ele transferia a sua culpa para o animal. Entendeu? Depois que ele fazia a oração e confessava os seus pecados a Deus e transferia a sua culpa para o animal, esse pecador pegava um facão e cortava o pescoço do cordeiro e matava o cordeiro. Quando isso acontecia, significava o seguinte: o pecado do homem arrependido era transferido para um cordeiro que morria no lugar dele. Era o inocente morrendo no lugar do culpado. Era um cordeiro morrendo no lugar do homem. Era um símbolo muito claro e muito forte do que deveria acontecer na cruz alguns anos ou algum tempo depois. Jesus Cristo um dia viria a esse mundo, nasceria da Virgem Maria e Jesus depois seria crucificado. E Jesus seria chamado de Cordeiro de Deus. Você lembra dessa frase? Quando você abre a Bíblia em João capítulo 1, verso 29, e você lembra que João Batista estava no Rio Jordão batizando as pessoas, aí Jesus apareceu no meio da multidão para ser batizado e falou assim: ei João Batista, ei João, eu quero ser batizado também. Então Jesus chegou no Rio Jordão, João Batista olhou para Jesus e logo João Batista o identificou com a profecia e disse assim: pessoal, atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, isso é incrível, não é? Então João Batista foi a primeira pessoa a identificar Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aqueles cordeiros que eram mortos no santuário eram símbolos do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus Cristo. Entende? Então todo o ritual do santuário, tudo que acontecia no santuário, era na verdade uma maneira de Deus ensinar ao homem o plano da salvação. Você pode estar pensando: pastor, que injusto, um animalzinho inocente morre no lugar do homem. Eu também acho que é injusto. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza. Como é que o homem peca, apronta, faz um monte de coisa e o bichinho que não tem nada a ver com isso morre no lugar dele? Eu também acho errado, eu também acho injusto. Como também foi injusto Jesus Cristo, que não devia nada, morrer no seu e no meu lugar, não é assim? Mas quando a gente fala injusto do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista divino. Porque do ponto de vista divino, as coisas são diferentes. Veja só, Jesus veio para morrer em nosso lugar. E se Jesus não morresse no seu lugar e no meu, nós estaríamos perdidos. É aí que entra João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, lembra? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi justamente isso. Jesus Cristo veio para morrer no lugar do culpado. Ele era inocente, mas morreu no lugar do culpado. Então a mensagem do santuário era a mensagem de salvação que Jesus apresentaria na cruz algum tempo depois. Deu para entender? Agora veja uma coisa curiosa. Eu chamo a sua atenção para um texto que está em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Esse a gente vai ler juntos, tá bom? Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Esse texto é um negócio impressionante. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não podia acreditar. Sabe por quê? Porque tem muita gente por aí que acha que não tem santuário no céu. E tem outros por aí, inclusive pessoas religiosas, que pensam que nós adventistas estamos equivocados ao dizermos que existe um santuário no céu e ao pregarmos a doutrina do santuário. Eu já vi pastores, líderes religiosos falarem que o assunto do santuário não está correto. Mas veja só o que diz Apocalipse 11, 19. Está preparado? Já abriu a Bíblia? Vamos ver. Apocalipse 11, 19. Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Você viu isso? Então a Bíblia afirma que lá no céu tem um santuário.
Ora, se lá no céu tem um santuário, então significa que o santuário da terra é muito certo, está totalmente certo. O santuário do céu, construído por Deus, serviu de inspiração a Moisés para fazer o santuário terrestre. E para confirmar isso daqui, vamos para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versos 5. Somente 5 tá bom. Hebreus 8, 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Uau! Confirmando o que a gente leu em Êxodo 25, verso 9. Dizendo que no céu tem um santuário que serviria de modelo para Moisés. Aliás, é importante também dizer que quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado e depois ressuscitou, e após Jesus voltar para os céus, Jesus entrou no santuário celestial, sabia disso? Ele entrou no santuário celestial e de acordo com a profecia de Daniel 8,14, aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, lembra dela? Então, de acordo com aquela profecia, Jesus deveria sair do lugar santo e passar para o lugar santíssimo. E isso já aconteceu. Ou seja, atualmente, Jesus não está mais no lugar santo do santuário celestial. Atualmente, Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. É isso. Então, a história do santuário, ela é muito mais profunda do que você possa imaginar. Na verdade, se você entender a mensagem do santuário, essa semana, a sua vida vai mudar. Se você compreender a mensagem da salvação de acordo com as palavras do santuário, a sua vida vai mudar, mas vai mudar mesmo. E vai mudar a vida espiritual, a vida familiar, a vida física. Meu amigo, porque Jesus falou, sabe o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui na palavra de Deus. Ok, então você teve uma visão geral do santuário. Cada mobília, cada objeto do santuário tinha um significado. Na verdade, tudo que havia no santuário, cada cor, cada tamanho, cada metragem, cada detalhe, tudo aquilo tinha um significado importantíssimo. Entende? Durante toda essa semana, nós vamos analisar aqui no Arena ao vivo. Vamos analisar o significado de cada um desses símbolos ou dessas mobílias. Por exemplo, você vai saber o que significava o altar de sacrifício. Um dos programas vai ser sobre o altar de sacrifício. O outro vai ser sobre a água. Você vai saber por que tinha uma pia com água. Durante a semana, eu vou falar também sobre o castiçal com 7 lâmpadas. Por que tinha esse castiçal? O que significa o número 7? E a lâmpada? Nós também vamos falar aqui sobre os pães. Lembra? Eram 12. Nós vamos analisar o significado do número 12 e também do pão. Por que não tinha fermento? Qual o significado? Qual é a mensagem que tem nesse texto para a nossa vida hoje no século 21? Você vai saber. E vai saber também por que aquele altar de incenso. Incenso? Parece uma coisa oriental, né? Ok, você vai saber o que significa isso. E vai saber mais. Vai saber também o que significava aquela arca da aliança e o significado da vara, do maná e das tábuas da lei que estavam lá dentro. E finalmente, quando terminarmos a semana, você vai dizer assim, louvado seja Deus. Você vai dizer assim, glória a Deus, porque agora eu entendo a mensagem do santuário e o plano da salvação. Louvado seja Deus por isso. Bem, então, quando Jesus morreu na cruz, já que tudo isso apontava para Jesus, quando ele morreu na cruz, aconteceu algo incrível. Eu vou mostrar para você, eu vou comentar para você durante toda a semana, mas agora já vou adiantar. Quando Jesus morreu na cruz, está escrito em Mateus, no capítulo 27, de maneira muito clara. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala assim, que Jesus abriu os braços e disse, e falou uma frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Naquela hora, o véu do santuário, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo.
E a Bíblia continua dizendo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Sabe o que significava aquilo? Sabe o significado disso? Significava que quando Jesus morreu na cruz, todo o ritual do santuário havia terminado. Ou seja, hoje, nós não precisamos mais matar cordeiros. Hoje, você não precisa mais fazer sacrifícios, porque Jesus já fez o sacrifício por você e por mim. Entendeu? Amém? O povo de Israel montou e desmontou esse santuário 41 vezes. 41 vezes. Eles iam viajando pelo deserto, montava, desmontava, montava e desmontava. Foi uma lição, não foi? E finalmente, eles compreenderam, eles entenderam a mensagem de Deus. E você, meu amigo, já compreendeu a mensagem de Deus? E você já entendeu o plano da salvação? Já compreendeu o significado da morte de Jesus na cruz? Porque hoje, o santuário terrestre já não existe mais. O que existe hoje é o santuário celestial. Mas tem uma coisa muito importante. Quando você olha a Bíblia, você descobre que dentro da palavra de Deus existem citações a respeito de 3 santuários que ainda existem na terra. Existem 3 santuários mencionados na Bíblia, fora o santuário feito por Moisés, fora o santuário celestial. Existem 3 santuários na terra que você precisa entender nessa noite no programa A Arena do Futuro. O primeiro santuário desses 3 que eu estou mencionando são, primeiro santuário é o nosso corpo. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, está escrito assim, não sabeis que o seu corpo, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que Deus habita em vós. Lembra desse texto? Então, o primeiro santuário desses 3 que eu estou mencionando, fora o santuário de Moisés, fora o santuário celestial, é o nosso corpo. A Bíblia diz que o seu corpo e o meu corpo é o templo, é o santuário, é a morada de Deus. Segundo, a Bíblia também nos faz entender que a nossa casa, nosso lar, também é um santuário. Ou seja, o Salmo 84 chama a nossa atenção, o Salmo 84 e o Salmo 127, os 2 salmos chamam a nossa atenção. Eu vou citar primeiro o 127, quando a Bíblia diz que se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Em outras palavras, Deus não quer habitar somente no seu corpo, Deus quer habitar na sua casa. E número 3, agora eu cito o Salmo 84. Deus também apresenta a nós um terceiro santuário, que é a igreja. A igreja, a casa de Deus. Então são 3, o corpo, a casa e a igreja. Deus quer habitar em você, quer habitar em sua casa e quer habitar na igreja. Por isso nós temos que tomar alguns cuidados. O santuário terrestre já passou. Jesus já morreu por nós, já ressuscitou e agora intercede por nós. Mas hoje Jesus está fazendo um chamado para você e para mim. Hoje Deus está fazendo um convite para cada um de nós. E o convite é claro para aceitar Jesus como Salvador pessoal. E quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador pessoal, a vida dessa pessoa tem que mudar. É impossível aceitar Jesus e continuar do mesmo jeito. É impossível aceitar Jesus como Salvador pessoal e continuar praticando o pecado. Ou seja, quem aceita Jesus na sua vida, quem aceita o Cordeiro de Deus no seu coração, essa pessoa passa a ter o seu corpo como templo do Espírito Santo. E, consequentemente, essa pessoa não fuma, não bebe bebidas alcoólicas, não se prostitui e não coloca qualquer coisa no corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas você somente vai entender isso quando você aceitar Jesus como Salvador pessoal. Enquanto você não aceitá-lo, você jamais vai compreender isso. Porque se alguém chegar para você e falar o seguinte, olha, não pode usar isso, não pode comer aquilo, não pode frequentar aqui, não pode frequentar ali, sabe o que você vai pensar? Você vai pensar, que absurdo. Eu quero servir a Deus, mas eu quero ser livre, eu quero fazer qualquer coisa. Quer dizer, as pessoas jamais compreenderão essa verdade enquanto elas não compreenderem a mensagem do santuário.
O santuário terrestre tem significados profundos e durante toda a semana você vai entender isso. Mas hoje, entenda o seguinte, você precisa aceitar Jesus no seu coração, você precisa se entregar totalmente a Ele. E essa entrega, essa decisão que você precisa fazer, envolve exatamente esses 3 santuários que eu mencionei. O primeiro deles é o corpo. Ou seja, quando você se entregar a Jesus, o seu corpo deve ser diferente. Você não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa, não pode usar qualquer tipo de roupa. Tem que cuidar com a decência, com a saúde, ok? E principalmente com a vida espiritual. Deus quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele quer que você tenha primeiramente Jesus no coração e tenha paz. E a partir daí, o seu corpo precisa ser totalmente diferente. Se você fumava, não deve fumar mais. Se você se prostituía, não deve se prostituir mais. Se você mentia, não deve mentir mais. Se você fazia alguma coisa errada, deve parar de fazer. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele purifica, Ele transforma, Ele limpa, Ele renova, Ele faz uma mudança total e completa. Amém? Você entende isso? Você aceita isso? Claro, eu fico pensando, um dia eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa na televisão e a pessoa dizia assim, olha, eu era assim e tal, agora eu aceitei Jesus, mas veja, eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. Hã? Ei, não mudou? Então não aceitou Jesus, meu filho. Porque quem aceita Jesus, quem tem um encontro com Jesus tem que mudar. Não dá para você servir a 2 senhores. Não dá. Então, quando a gente aceita a mensagem de Jesus apresentada no santuário, nós somos transformados. Transformados por dentro e por fora, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O que você acha? Está bem assim? Concorda com isso? Vamos, concorda ou não concorda? Você que está na igreja. Eu sei que tem muitas igrejas agora reunidas ao vivo comigo. Você entendeu isso? Eu sei que tem muitos grupos de famílias e amigos reunidos agora assistindo esse programa ao vivo, em todo o Brasil, especialmente no norte do Brasil. Esse detalhe do corpo ser o templo do Espírito Santo, isso mexe muito comigo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele fala conosco através da mente. Da mente. Deus fala com você através da mente. O culto é racional. O entendimento da Bíblia é racional. Deus fala com você através da mente. Então, se a saúde não está boa, a mente também não vai estar. Se você se alimentar bem, cuidar bem do seu corpo, vai ter uma mente saudável. E ter uma mente saudável significa que você vai ouvir e entender a voz do Espírito Santo. E, consequentemente, vai tomar as decisões certas, na hora certa e da maneira certa. Ok? Está de acordo? Então fala amém aí, fala. Amém? Mais alto, vai? Amém? Amém, é isso aí. E agora vamos analisar um pouquinho do segundo santuário. O segundo santuário é a nossa casa. Você sabe que nossa casa, nosso lar, deve ser um pedacinho do céu. Você não sabe disso? Claro que você sabe. Mas vem cá, como é que está a casa, hein? Como é que está o seu lar? Tem sido um santuário? Bom, eu sei que tem coisas que a gente pode mudar, mas sei também que tem coisas que a gente não pode mudar. Agora, aquilo que você pode mudar, mude. Aquilo que você pode ajustar, ajuste. Aquilo que você pode resolver, resolva. E aquilo que você não pode, porque não depende de você, aí o problema passa a ser das outras pessoas. Agora, aquilo que você puder fazer, faça, meu amigo. Por quê? Porque a nossa casa é um lugar onde Deus quer morar. E às vezes, nós estamos dedicando um tempo e um espaço da nossa casa para outras coisas que não são tão importantes ou não são importantes de jeito nenhum. Você lembra que antigamente as famílias cristãs, quando um casal se casava, eu sei que tem muitos jovens solteiros me assistindo e alguns já estão namorando e outros já estão noivos. Então presta atenção, antigamente quando um casal de cristãos resolvia casar, uma das primeiras coisas que eles faziam, sabe o que era? Era comprar um piano para colocar na sala e para fazer o culto. Ou piano ou um teclado. Quem é um pouquinho mais aí, tem mais de 40 anos, sabe o que eu estou falando, o que significa o que eu estou falando. Era um piano. Por quê? Porque as famílias cristãs tinham um piano na sala da casa. E ali faziam os cultos, e ali era um lugar de adoração a Deus. Mas hoje as coisas mudaram. E quando os jovens resolvem casar-se,
uma das primeiras coisas que eles pensam em comprar é a TV e a internet. E às vezes nem compra, já tem. E o espaço que era dado ao piano e ao altar da família para adorar a Deus passou a ser o altar da televisão ou o altar do computador. E ali a família passa muito tempo gastando o seu tempo em coisas que não são tão importantes. Eu sei que a gente pode usar a internet e o computador, e a gente deve. Eu faço uso desse recurso e acho que todos devemos fazer. Mas nós não podemos colocar Deus em segundo lugar. Nós não podemos dar espaço para o computador e para a televisão ou para outra coisa qualquer em detrimento da presença de Deus. Ou seja, Deus deve estar primeiro na sua vida. Como diz Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente dedica tempo e espaço para as outras coisas. E onde fica o reino de Deus, meu amigo? Você entendeu? Deus quer entrar na sua casa. Às vezes, Jesus entra na casa de uma pessoa, mas Jesus vai até a sala, só até a sala. Ele não pode entrar na cozinha e muito menos no quarto, porque se ele entrar no quarto, ele vai ver coisas que não são corretas. E se ele entrar no seu computador, o que ele vai ver lá dentro, hein? E se ele olhar os vídeos e as coisas que você está vendo e ouvindo, o que será que Jesus vai encontrar? Eu quero convidar você essa noite para entender a mensagem do santuário e para fazer do seu corpo verdadeiramente o templo do Espírito Santo e para fazer da sua casa um lugar onde Deus possa habitar também. Tem que trocar o espaço exagerado, dedicado para as coisas seculares e devemos agora colocar um espaço significativo, o espaço correto para Deus, para Jesus, para adorá-lo, como ele deve ser adorado. Entendeu? Se for necessário fazer uma limpeza na casa, faça. Se for necessário trocar alguma coisa, troque. Não tenha medo. Você sabe que o mar somente se abre ou se abrirá se você botar o pé no mar. Moisés, enquanto não botou o pé na água, o mar não se abriu. E quando Moisés entrou no mar, Deus fez um milagre. Tenha coragem de mudar. Não tenha medo de mudar, meu amigo. Não tenha medo de botar o pé na água. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de transformar sua casa num espaço dedicado a Deus. Não tenha medo, porque Deus está com você. Há pouco tempo, eu estava no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, e encontrei-me com uma família muito interessante. Eles estavam em 12 pessoas da mesma família. Eram pessoas cristãs, obviamente, que assistem o Arena e que assistem a TV Novo Tempo constantemente. Essa família me contava das mudanças que Deus realizou na vida deles. É incrível. Eles mudaram a alimentação, eles mudaram os hábitos dentro de casa, eles mudaram os móveis da casa, eles fizeram uma reforma total dentro de casa. Não é incrível isso? Deus também pode fazer isso na sua vida. É só você deixar Ele fazer. Amém? E finalmente, a igreja. Claro, a igreja é o reflexo da sua vida espiritual e da sua família e também da minha. Claro, você quer ter uma igreja firme, maravilhosa, você quer ter uma igreja de poder, você quer ter uma igreja mais interessante? Tenha famílias mais interessantes, tenha lares mais interessantes, tenha pessoas mais interessantes. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim, eu fui à igreja, mas a igreja não estava legal. Não gostei, não vou voltar mais. A igreja somos nós, meu amigo. A igreja somos nós. Se a igreja não está legal, é porque nós não estamos legais. Se a igreja não é interessante, é porque nós não somos interessantes. Se a igreja não é tão boa, é porque nós não estamos tão bem. E se a igreja não é tão espiritual, é porque você não é espiritual. Porque a igreja é formada por você e por mim. Então, você percebeu a nossa grande necessidade de ter uma igreja diferente. E para ter uma igreja diferente, é preciso ser diferente e ter uma família diferente, um lar diferente. Nós estamos passando por uma crise muito séria quando se fala em igreja. Porque a igreja é um lugar onde Deus habita, sim é. Mas a igreja também é um lugar de adoração, onde as pessoas vão para adorar a Deus. Acontece que o inimigo tem trabalhado para mudar, para mexer na questão da adoração a Deus.
e muitos lugares por aí, eles transformaram o culto a Deus num verdadeiro salão de baile. Eles transformaram a igreja num verdadeiro comércio. E eu vou falar para você, eu sou pastor e eu viajo pelo Brasil e por toda a América do Sul. Eu trabalho em 8 países e eu tenho visto por aí igrejas, entre aspas, que quando você analisa, você percebe que não são igrejas. Me desculpe, não são igrejas. Ou seja, existe um verdadeiro comércio e um verdadeiro espírito de uma balada dentro de uma igreja, rapaz. Eu não aceito isso. Não, a Bíblia também não aprova isso. Você lembra quando Jesus foi ao templo e viu os vendilhões do templo? Lembra disso? Jesus expulsou os cambistas e os vendilhões do templo e disse assim: vocês estão pensando que a casa de meu pai é o quê? Isso aqui não é covil de ladrões, saiam daqui. Não podem fazer isso. E é a primeira vez que você encontra na Bíblia Jesus, de maneira muito austera, de maneira muito firme, limpando e tirando aqueles camelôs, aqueles cambistas, aqueles comerciantes do templo. Porque igreja não é lugar para isso, rapaz. Igreja não é lugar de comércio e muito menos de um salão de baile. Igreja é um lugar para receber pecadores, para adorar a Deus e para curar as feridas da alma. Esse é o terceiro santuário. Você entende a sequência? O corpo, a casa e a igreja. Essa é a mensagem do santuário. A mensagem da salvação. Essa é a mensagem de Deus para você e para mim. Eu pergunto, você quer essas bênçãos para você? Claro que você quer. Eu também quero. Aliás, eu nem deveria perguntar isso a você, porque eu sei que você quer. Agora, eu também sei que agora tem uma pessoa me assistindo. Uma pessoa que está em casa. Você, exatamente você. Eu sei que você já bateu em tantas portas. Eu sei que você já foi em tantas igrejas. É ou não é verdade? Você se decepcionou, não foi? E eu sei que você desistiu de frequentar igrejas. Eu sei que você não quer mais saber de igreja nenhuma, por isso você está em casa assistindo o Arena. Ok, então escute uma coisa. Jesus tem hoje um chamado para você. O chamado de Jesus não é somente para você ir à igreja. É muito mais do que isso. O chamado de Jesus, primeiramente, é que você entregue a sua vida a Ele. O chamado é que você entregue o coração completamente a Ele. Esse é o chamado. E se você entregar a sua vida totalmente a Ele, se você começar a estudar a Bíblia e compreender as verdades da Bíblia, Deus vai habitar em você. E a sua casa vai ser abençoada, a sua casa será iluminada. E, consequentemente, você vai entender a importância de frequentar uma igreja. Então, depois desse programa, quando terminar esse programa, você que está em casa, você que está em um hotel, você que está em qualquer outro lugar, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia e vá até a igreja, conheça a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ao chegar lá, diga que fui eu que convidei você para ir à igreja. Agora, se você já está numa igreja, assistindo esse programa agora numa igreja, Deus está chamando você para que hoje você tome a mais importante das decisões. Que tal? Estamos de acordo? Eu creio que sim. Então agora chegou aquele momento final do programa, é o momento em que eu vou sentar na minha cadeira ou no meu sofá e você está sentado aí na igreja, é a hora que a gente conversa de coração para coração. Vamos lá? Vamos sentar aqui. Aqui está o meu lugar onde a gente senta na sala da sua casa. É o momento em que a gente fica mais à vontade e podemos bater aquele papo super, super agradável. E aí? Você está assistindo esse programa? Está na igreja, está com um grupo de pessoas, está sozinho, não tem problema. Eu quero que você venha aqui mais perto. Chega mais perto. Isso. Está sentado aí no quarto, na sala, está no sofá, está na cadeira? Pega a cadeira, vai e põe a cadeira perto da televisão. Vem. Ei, vem meu amigo, venha mais perto. Eu quero orar por você. E você que está na igreja, você que está reunido com um grupo de pessoas na igreja, você que é nosso convidado especial, que não é membro da Igreja Adventista, com todo o carinho, com todo o respeito a você, eu quero pedir a você, meu convidado especial, você que está essa noite reunido na igreja, você que é nosso convidado, por favor, coloque-se em pé. Levante-se na sua igreja. E você que está acompanhando esse amigo, você que está com essa amiga, por favor, abrace o seu amigo, abrace o seu convidado
e venha com ele aqui à frente. Isso, vem à frente. Entendeu o que eu falei ou não? Vou falar de novo. Você que é o meu convidado especial, você que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou você que foi membro e se afastou, está afastado atualmente, eu quero que você agora se levante, aí na sua casa, aí na igreja, aí no hotel, onde você estiver, levante-se agora, vamos meu amigo, levanta. Ei, levanta agora em nome de Jesus, levanta e vem aqui à frente. Venha diante do altar, venha diante de uma tela, você tem uma tela aí, está assistindo através de um grande telão, ou você está vendo pela televisão, ou através do computador, não tem problema, levante-se agora e chega mais perto. Pode chegar mais perto, abraçado com seu amigo. Se você tem um amigo, abraça o seu amigo. Se você não tem, venha sozinho, ou sozinha, mas venha. Porque hoje é o dia em que eu vou orar por você e Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar seu coração, Deus vai mudar sua vida, Deus vai mudar sua casa, vai abençoar seu casamento, sua família. A partir de agora, você crê ou você não crê? Eu sei que você crê. Então, levante-se e venha. Estou esperando que você se levante e venha à frente. Porque nós vamos orar por você. Nós vamos entregar a sua vida nas mãos de Deus. E tenha certeza absoluta que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração, como diz o que está escrito em Hebreus. Vamos ler esse texto em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Diz assim, ouça. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Que maravilha! Eu não sei você, mas o meu coração é tocado profundamente com esse texto. E hoje, que você está aqui em pé, diante da TV, diante do computador, diante de um telão, na igreja, sozinho ou acompanhado, hoje, eu tenho a honra de oferecer a você uma música para confirmar a sua decisão, para fortalecer essa decisão. E os pastores dos Arautos do Rei estão aqui, ao vivo, para cantar para você. Enquanto isso, abra o coração e deixe Jesus entrar. A sua entrega é total, você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar.
amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Que maravilha. Amém. Obrigado, Arautos do Rei, mais uma vez. E antes de fazer a oração por você e por sua família, eu quero lhe convidar para que amanhã você nos acompanhe às 8h15 da noite, 8h30 da noite, melhor dizendo, das 8h30 até as 9h15, no programa Última Esperança, em pequenos grupos. Depois, Anjos da Esperança, das 9h15 até as 10 e das 10 às 11, aqui, a Arena do Futuro, ao vivo, outra vez. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje e por tantas decisões tomadas em todo o Brasil. Agora, eu quero entregar nas tuas mãos essa pessoa que orou comigo, que está orando comigo, que acompanhou esse programa, que entendeu a tua mensagem e que tomou uma grande decisão. Por favor, Senhor, abrace essas pessoas e ajude para que elas permaneçam firmes até a volta de Jesus. Conceda a cada um uma ótima noite, um bom descanso e amanhã permita-nos estar aqui outra vez, em nome do Senhor Jesus. Amém.